Boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Em nossa aula de arte desta semana, vamos continuar falando sobre teatro, personagem. Nós vamos utilizar o livro Abra na página 44. Um grupo de teatro para os personagens. Muitas histórias viajam com os contadores de história. Eles iam de cidade em cidade, encantando os moradores com encenações realizadas em praças, feiras e locais onde muitas pessoas circulavam. Na Europa medieval, época dos reis, castelos e cavaleiros, para contar histórias, muitos artistas utilizavam bonecos como fantoches e marionetes. O nome marionete vem de Marion, que significa Maria. Os bonecos eram as pequenas Marias e por isso se chamavam marionetes. O sucesso do teatro de bonecos era tão grande que tanto o povo quanto os reis se dobravam ao encanto dessa arte. Na cultura popular inglesa, um casal de personagens mantém viva a tradição dos bonecos, o Sr. Punch e sua esposa Judy. Com toque de palhaço de circo, o Sr. Punch faz muitas brincadeiras e músicas para as crianças e os adultos. Então, a gente observa aqui que desde os tempos medievais, o teatro já era usado como forma de expressão. No teatro, é possível mostrar a cultura de um povo, um momento que está vivendo, emoções, tristeza, alegria, alguma coisa que precise ser exposto, algum assunto coletivo, como por exemplo agora, nós vivemos a pandemia, é um assunto mundial. Então, é uma forma de expressar o que pensa. Em algumas épocas, os artistas eram muito criticados, alguns até precisavam sair do país de origem, sair de onde estavam, devido ao contexto que chegavam a colocar, tanto no teatro como em músicas. Mas ao longo do tempo, o teatro foi se desenvolvendo, as pessoas foram se adaptando, os temas foram ficando mais atuais, e com isso, pode-se dizer que a arte do teatro é um bem imaterial, que é aquele bem que não é palpável, você não pega na mão. Por exemplo, você pode ter um livro, um caderno, um automóvel, uma casa. Isso são bens materiais. O imaterial é aquilo que vem com a cultura do povo. Então, pode ser através de música, pode ser através de histórias, os causos que os antigos contavam. O nosso folclore surge das pessoas passarem tradições umas para as outras de forma oral. Isso tudo é o nosso patrimônio imaterial. E o teatro, essas apresentações, essa forma de cultura é também um bem imaterial, uma forma de expressão. Aqui nessa página nós temos aqui a imagem, a apresentação do teatro de bonecos com os personagens. Então tem aqui o desenho deles. Na seção Fique Ligado, Viagem pelo Brasil em 52 histórias. É uma sugestão de livro. Na página 45, nós temos a seção Mais de Perto, contando histórias. Existem muitas formas de contar histórias. Há quem conte lendo, outros contam histórias que estão na própria memória. Há histórias contadas nos palcos de teatro, nas telas de cinema, em volta da fogueira e na hora de dormir. Grupos de teatro e festeiros populares podem escolher estudar essas histórias e montar espetáculos e eventos criando personagens. São personagens que podemos ver desfilando nas ruas em dias de carnaval ou em peças de teatro. Aqui do lado temos o desenho do Mamulengo, que é no Carnaval do Pelourinho, em Salvador, Bahia, no ano de 2006. Essas perguntas vocês podem responder a 1 e a 2. A pergunta 1, que história você conhece? E a pergunta 2,
como são os personagens dessas histórias. Nessas duas, vocês podem considerar alguma história que vocês conheçam. Não precisa ser uma peça de teatro que vocês tenham ido, mas vocês podem imaginar um personagem que vocês tenham visto de livro, que algum professor leu ou contou na escola, e vocês podem refletir sobre esse personagem, sobre essa história e responder a pergunta 1 e a pergunta 2. Então, essas duas perguntas é de resposta pessoal. Você vai colocar o que você lembra e a sua reflexão sobre essa história, sobre o personagem, que não precisa ser uma peça de teatro. Mesmo que você nunca foi num teatro, você pode pensar, você pode refletir sobre um personagem e escrever aquilo. Na pergunta número 3, era uma atividade para ser feita em grupo, na escola. Então, essa atividade vocês não precisam responder. Pode pular a pergunta 3 da página 45. Página 46. Vamos criar um personagem para o biombo? Um personagem pode se transformar em boneco e levado para apresentações de teatro. O lugar mais comum onde são realizadas as apresentações são os biombos. Neles, vemos os bonecos dentro de um retângulo, em formato muito parecido com o das telas de televisão. Os biombos podem ser colocados em espaços fechados, como salões, ou em espaço aberto, como praças, praias e feiras. No teatro presencial, no teatro de palco, é produzido cenário, tem a sonoplastia e tudo isso ajuda no contexto da peça, ajuda na interação com o palco. No teatro de bonecos, também, de certa forma, é produzido isso. O cenário, ele é feito em um biombo, então pode ser feito detalhes, adaptações. Já no tema do que vai ser apresentado, isso faz com que o público tenha imaginação, já entre no clima da apresentação e entenda melhor o que está sendo apresentado. Perceba os personagens de uma forma mais completa, onde eles estão, no que eles estão interagindo. Aqui nós temos o desenho de um biombo. Então, a atividade proposta aqui, olha, desenhe seu personagem transformado em boneco neste biombo. O personagem que vocês responderam lá, a atividade da página 45, agora vocês podem fazer o desenho dele aqui nesse biombo. Usa esse espaço na folha do livro. Na página 47, mamulengos. Então, observem aqui esta imagem. A que local do país esses personagens remetem? O que vocês conseguem identificar aqui? Que figura é essa que tem aqui no meio de animais? Que figuras são essas? Então, são coisas que nós já estudamos no nosso folclore, em várias outras formas, e aqui estão representados. É a arte do Nordeste, é em Olinda, Pernambuco. Aqui são bonecos no Museu do Mamulengo. Essa foto foi tirada em 2010. Em todos os lugares, histórias também são contadas com o uso de bonecos. Na China, no Vietnã, na Rússia, na Turquia, em países grandes ou pequenos, em palcos luxuosos ou modestos. No Brasil, essa arte também conquistou o público, sendo conhecida pelos mais diferentes nomes: João Redondo, Babau, Cassimiro Coco, Briguela, entre outros. E foi no estado de Pernambuco que o nome dado se tornou sinônimo de teatro de bonecos no país, mamulengo. Assim, chamamos todo o teatro de bonecos brasileiro de mamulengo. Talvez o nome tenha origem nas expressões mão molenga ou mão mole, em referência aos movimentos que o artista precisa executar para manipular os bonecos e dar expressão aos personagens.
Então, aqui é a explicação para nós do que é o mamulengo. No teatro, como eu já havia comentado, nós temos então figurino. Figurino é o conjunto de roupas e acessórios usado pelos atores que ajudam a compor o perfil dos personagens. A maquiagem também tem a mesma função e é um instrumento importante para transformar esteticamente os atores. De certa forma, ela substitui o uso de máscara na peça teatral. No teatro de bonecos, no mamulengo, também é feito isso. Podem observar que os rostos têm expressão, têm características próprias, muitas vezes eles aparecem como se fossem maquiados. Então, isso que é feito com o ator é projetado também no boneco. E a cenografia é a arte e a técnica de organizar o espaço onde as ações da peça são encenadas. O tempo e o espaço cênico são materializados por meio da cenografia. Assim, a cenografia do espetáculo teatral pode oferecer dicas sobre onde e quando a peça acontece. Que no teatro de bonecos é o que nós falamos sobre o biombo. Então, observem que é muito parecido o teatro feito com pessoas e o teatro feito com bonecos. Página 48. Mais de perto. Teatro de mamulengo. O teatro de mamulengos é uma forma de teatro popular, ou seja, é muito apreciada e praticada pela população brasileira. Os artistas que contam histórias com seus bonecos costumam caminhar de cidade em cidade, sempre procurando novas pessoas, novos públicos para encantar. Mistura de encenação e brincadeira, o mamulengo traz influências das culturas indígenas, africanas, também da europeia e de outros povos que também vieram para o Brasil e contribuíram para a formação da nossa cultura. Ele é parte do patrimônio cultural e material brasileiro, registrado no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sob o nome Teatro Popular de Bonecos do Nordeste, por predominar nos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Também é bastante ensinado no Distrito Federal. Aqui ao lado nós temos uma imagem. Em 2014, os mamulengos foram temas da 15ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato, a FENEARTE, maior evento do segmento da América Latina no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. No cartaz, os bonecos dos personagens Simão e Quitéria. Então, aqui é o cartaz da feira. Na página 49, vamos criar personagens para mamulengos? Agora, que tal você fazer o seu próprio mamulengo? Comece criando um personagem. Cada boneco tem sua história, suas roupas e características. Podem ser trabalhadores rurais, lavadeiras, sertanejos, músicos, vendedores, viajantes, palhaços, entre outros. Há também os tipos sobrenaturais, os seres mágicos, além de seres folclóricos como o curupira. Por fim, aparecem ainda no teatro animais, como o boi e a cobra. A seguir, veja algumas perguntas para ajudar nessa construção. Vamos pensar no que define seu personagem? Quem e como é o seu personagem? O que faz o personagem? Descreva as características desse personagem desenhando aqui. Então, agora vocês vão dar continuidade na atividade que vocês já fizeram sobre um personagem de uma história que vocês conheciam. Aqui vai ser um pouco diferente. Aqui vocês vão
imaginar um personagem. Então, por exemplo, pode ser uma coisa que vocês gostam. Se você gosta de música, você pode imaginar um personagem cantor. Você gosta de história em quadrinhos? Você gosta de outros assuntos? Por exemplo, você gosta de política? Não é porque é a criança que não precisa gostar de política. Você não precisa defender um político, mas você pode, por exemplo, representar uma eleição. É um tema atual que temos aí. Você pode representar um médico na pandemia. Então, o que vocês vão fazer é refletir sobre esse personagem. O que faz esse personagem? O que faz essa pessoa? E com isso, vocês vão responder a pergunta 1 e a pergunta 2 e depois desenhar na pergunta 3. Então, aqui não é um personagem que exista, é um personagem que vocês vão criar. Pode ser uma coisa imaginária, um alienígena, um monstro. Sim, pode ser. Vai da imaginação de vocês. Depois que vocês fizerem essas atividades, eu quero que vocês tirem foto das páginas 45, 46, 49 já respondidas e anexem lá no Google para que eu possa ver a atividade de vocês, ok? Vou aguardar as respostas, os desenhos. Acredito que vocês vão ser bem criativos. Vocês vão pensar, refletir bastante, fazer essa atividade com muito capricho, tá bom? Boa atividade, aguardo as fotos de vocês no Google.